querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios. Eu sou comentarista da editora Betel, aqui da lição de adultos, né, do nosso canal EBD em Foco. Hoje teremos o imenso prazer de aprendermos sobre a lição de número 2, com o tema O Sacrifício da Expiação. Lembrando a vossos irmãos, aquele que está assistindo o nosso comentário pela primeira vez, você pode estar entrando em nossa plataforma do ebdemfoco.com. Lá você terá acesso aos slides, né, em PowerPoint. Você pode estar baixando esses slides para você dar aula na sua escola bíblica dominical. Lá também você encontra cursos didáticos, né, cursos bíblicos, como ministrar uma boa aula usando slide e assim por diante. Fique à vontade para você visitar o nosso site. Na primeira lição, foi a lição de número 1, né? Foi o nosso professor Herbson Rodrigues Pinheiro dos Santos que mencionou, lecionou ela, né? Deu aqui a nós umas férias aqui, né? No começo do ano. E hoje nós temos o prazer imenso de podermos estar voltando aqui e ajudar a você da forma que venha acrescentar na sua aula, venha acrescentar no seu dia a dia, que venha acrescentar no seu cotidiano. É um conhecimento, né, bíblico, né? Um conhecimento no qual nós acreditamos que pode sim ajudar outras pessoas. Nós então estaremos dando início na aula de hoje, lição de número 2, com o tema O Sacrifício da Expiação. É uma lição muito interessante, uma lição maravilhosa. Lembrando que essa lição está baseada no livro de Levítico, né? Se você não assistiu a primeira aula, ministrada pelo Herbson, né? Tivemos a primeira aula com o tema o livro de Levítico, né? Foi ali um pouco do resumo do primeiro versículo ali e tal, né? Uma abrangência do que nós iríamos tratar na decorrer da lição. A lição está totalmente voltada ao livro de Levítico, né? O tema de hoje é o sacrifício da expiação, mas você vai observar no decorrer da lição que vai falar muito sobre oferta, sobre sacrifício, né? Sobre levar a sua oferta ao altar, purificar a si mesmo, né? A expiação, tal, sobre essa contextualização, aquela prefiguração, né, daquilo que aconteceu no Antigo Testamento, apontando para a salvação em Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário. Então, é uma lição muito importante para nós e peço a você que você preste bastante atenção. Se você puder comentar, comente lá nos comentários, né, para que nós possamos aqui melhorar o nosso desempenho na nossa escola dominical. Então, vamos para a lição de número 2. O textuário, né, que está colocado aqui na nossa lição, está no livro de Levítico, né? Como eu falei, a lição está voltada, está totalmente no contexto do livro de Levítico, capítulo 1, versículo 4, que nos diz: E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Amém? Vamos aqui adiantar aqui, né? Para a verdade aplicada. A verdade aplicada, ela tem um sentido melhor de nós entendermos sobre isso. O sacrifício de Cristo proporcionou a reconciliação entre Deus e o homem. Vamos lá. Quando o textual está querendo se referir que o sumo sacerdote ali colocava a mão sobre a cabeça, né, de quem ele estava oferecendo esse sacrifício, para que fosse aceito por ele para a sua própria expiação, ele estava querendo dizer que os seus pecados estavam passando para o animal, né, e a pureza do animal estava voltando para ele. Quando era levado esse sacrifício, né, para oferecer em holocausto a Deus, estava mostrando para Deus que o homem, ele estava querendo voltar a sua comunhão para com Deus, estava querendo reconciliar a sua comunhão para com Deus. Só que você observa que esse sacrifício era feito todas as vezes no ano, né? Porque o sacrifício, ele era validado durante o ano, tipo assim, como se fosse, né? Levava o sacrifício nesse ano, no outro ano levava de novo, né? E o que nós aprendemos nas Escrituras é que no Novo Testamento, na Nova Aliança, Cristo ele veio oferecer o seu sacrifício uma vez só. Isso, o que aconteceu conosco? Nos proporcionou a nossa comunhão, que nós tínhamos derrubada pelo pecado, nós tínhamos sido atrapalhada lá no Jardim do Éden, né, por Adão e Eva com a serpente. Agora essa comunhão, ela volta a partir do momento que Cristo ofereceu o seu sacrifício na cruz do Calvário. E então, baseado sobre isso que eu falei, né, sobre botar a mão sobre a cabeça do animal, né, passar os seus pecados para ele, a sua pureza para você, trazer de volta a sua comunhão, é sobre isso que nós iríamos então aprender na lição de número 2. Então vamos para o texto de referência, que o nosso costume é de nós não fazermos a leitura
porque nós esperamos que você fez a leitura, né, já aqui do texto de referência. Se você não fez, peço que você faça a leitura, porque no decorrer desse contexto, desse texto de referência, é que a lição está baseada. Então, se você não fizer a leitura do texto de referência, você não vai poder ter ali como é que a gente pode dizer, a contextualização daquilo que nós iremos aprender. Amém? Então, vamos para a introdução. Jesus, ele veio ao mundo para cumprir toda a vontade de Deus. Isso é tipo como se fosse um clichê, mas essa é a pura mais verdade, né? Ele veio a este mundo para cumprir a vontade de Deus e dar a sua vida como uma oferta agradável ao Senhor. Na oferta da expiação, esse ato é o quê? Tipificado. Então, nós já observamos aqui que quando era levado o cordeiro para ser sacrificado no lugar do povo de Israel, né? O que acontecia? Estava tipificando a imagem de Cristo. Ou seja, Cristo é levado ao matadouro, é levado ao altar para ser o quê? Para ser morto, né? Para ser crucificado em nosso lugar. Tipificando, então, o cordeiro é tipificando o cordeiro que é Cristo. Amém? Então vamos lá. Uma oferta voluntária, é o tópico número 1. Toda pessoa que deseja servir ao Senhor com alegria deve saber e ter, por princípio básico, a voluntariedade. O que é feito por imposição não agrada a quem oferece e nem ao que recebe. É o que Jesus, o sacrifício perfeito, diz. João 10, 17 e 18. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ou seja, eu dou a minha vida para que venha tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ou seja, ele não fez por obrigação. Não é porque alguém chegou e pressionou a ele, você tem que descer a terra, você tem que morrer. Não. Foi propriamente decidido uma voluntariedade de Cristo. Ele vir nessa terra. Tem o poder tem o poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de quem? Do meu Pai. Ou seja, Cristo ele foi voluntário em vir a essa terra, a se sacrificar em prol da humanidade. Então, essa é uma das características que Cristo teve e que nós, como os imitadores de Cristo, devemos ser voluntários, devemos nos sacrificar em prol de um irmão que está doente. Se o irmão está doente e eu ganho um pouco bem, eu tenho que sacrificar uma parte do meu salário, uma parte do meu alimento ali, daquilo que eu recebo, né, por mês, para me dar para o irmão, para me ajudar ele, já que ele está passando por uma necessidade. Amém? Isso se chama voluntariedade. Uma oferta de animal limpo. Vamos aprender um pouco, então, sobre essa expiação que acontecia no Antigo Testamento, né, que tipificou a expiação de Cristo na cruz do Calvário. Toda oferta que fosse oferecida ao Senhor, preste atenção, deveria ser de animais limpos e domésticos. E as características dos animais limpos são unhas fendidas e ruminação de alimentos. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. A unha fendida dá firmeza para caminhar. Olha só. E o ruminar exprime o processo natural de digerir interiormente o alimento. Ruminar, para quem não sabe, é mastigar duas vezes, né? Lembra o que a vaca faz? A vaca come o capim, bota no estômago, depois volta novamente para fora e mastiga novamente. A vida do salvo neste mundo também assim está relacionada, pois o seu caminhar tem a ver com o seu alimento. O alimento digerido pelo salvo vai servir de formação do seu caráter espiritual e da sua maturidade espiritual. Por que muitas pessoas hoje são enganadas, né, em muitas denominações que existem aí no Brasil afora? Por quê? Porque não come o verdadeiro alimento, não come o alimento com sabedoria, não mastiga a palavra como ela deve ser mastigada, como está falando aqui no texto, né? Ruminar, não mastiga 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não. Lê um versículo ou escuta alguém pregando sobre aquilo, já engole aquilo de goela abaixo e não preste atenção. O que isso vai acontecer? Vai fazer com que você caminhe com passos errados, vai fazer com que você caminhe com os seus pés fraquejosos. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que o homem examine as escrituras. Examinar elas por quê? Porque nelas contém ter vida eterna, a palavra de vida eterna. Meu amigo, nós temos que examinar as escrituras, nós temos que examinar quem prega nas nossas igrejas, nós temos que examinar quem... Até eu, por exemplo, até eu que estou ensinando
aqui no nossa lição, vocês têm que examinar tudo aquilo que eu estou falando. Por quê? Porque você não pode engolir isso de goela abaixo, porque senão vocês estão indo de contra aquilo que a lição está pregando. Amém? O cristão, ele deve procurar o alimento que os ajude a servir a Deus com dignidade, sendo verdadeira testemunha de Cristo, isto é, sendo sal e luz do mundo. Vamos para o subtópico número 2, uma oferta sem mancha. Outra característica que o cordeiro ele deveria ter. Toda oferta oferecida para o holocausto não podia ter mancha, nada que denotasse fraqueza ou imperfeição. A característica do animal a ser oferecido no sacrifício da expiação era a perfeição. Essa exigência de perfeição ela foi plenamente satisfeita em Cristo, o homem perfeito, imaculado e incontaminado, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você observa que quando Cristo ele caminhou aqui na terra, Cristo não tropeçou em nenhum ponto sequer, em nenhuma vírgula sequer. Por mais que o inimigo, por mais que o diabo tentou Deus, tentou Cristo, melhor dizendo, por mais que os fariseus, escribas tentaram derrubar Cristo, né, de várias formas, mas não conseguiu manchar sua veste. A veste dele foi uma veste pura. O seu sangue não foi um sangue contaminado, foi um sangue imaculado. Jesus andou neste mundo de pecado, porém sem pecar. Cristo conviveu com os pecadores, mas não se contaminou. Cristo ainda perdoou pecadores, mas sempre confrontou o pecado. Assim pode salvar perfeitamente. Vamos para o subtópico número 3. A mão, então, sobre a cabeça da oferta, né? A tradição judaica diz que a mão tinha que ser imposta sobre a cabeça do animal, com uma certa pressão. Esse gesto simbolizava que o ofertante estava se identificando com a sua oferta e transferindo, então, algo de si para o sacrifício. Lembra que eu falei ainda há pouco que o sumo sacerdote colocava a mão sobre o cordeiro, né, sobre ali a sua oferta, estava como se fosse transferindo a sua culpa, transferindo os seus pecados para aquela oferta, para que ela fosse sacrificada a Deus. Neste ato, ele estava dizendo para Deus, assim como esse animal é entregue inteiramente a ti, Senhor, da mesma forma, eu me entrego a ti, neste altar onde este animal é oferecido. Era um reconhecimento de que o animal estava sendo oferecido em seu lugar. Ao colocar as mãos sobre a cabeça do animal, um erro aqui, peço perdão a vocês, o ofertante se tornava, que tornava, outro erro. Ou seja, ao colocar as mãos sobre a cabeça do animal, o ofertante ele se tornava participante e não um mero assistente, pois afinal o sangue do animal substituiria o seu. O que nós observamos hoje nas instituições? Muita gente vai para a igreja, mas não oferece a sua vida a Deus, né? Fica no culto como se fossem uns telespectadores, como se estivessem lá assistindo um trabalho, como se fossem simplesmente assistentes de um culto. Mas o que nós observamos na exposição aqui do texto, né, do Antigo Testamento era que eles davam a sua vida, né, para Deus tomar de conta. E é isso que nós devemos dar, prezado ouvinte do canal EBD em Foco. Nós devemos confiar plenamente em Deus, confiar plenamente no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Assim, o ofertante então confessava a sua condição de pecador, rogando por expiação, ou seja, por anulação do seu pecado. Hoje, a Igreja do Senhor também não é meramente assistente, mas participante do culto de adoração e de entrega total a Deus. Eu falei isso ainda há pouco. Tópico número 2. Uma oferta partida. Todo o interior da oferta era exposto ao ser partida, para que tudo fosse mostrado sobre o altar. Foi o que aconteceu com Cristo em seu desejo intenso de fazer a vontade de Deus e estabelecer os próprios divinos. Ele nada procurou esconder de seus discípulos, mas como uma oferta partida, nos trouxe a revelação do Pai. Então vamos aprender sobre o que é essa oferta partida, uma oferta para ser aceita. O adorador buscava então ganhar favor divino, para que seja aceito por ele. A aceitação do salvo por Deus está fundamentada na obra perfeita de sacrifício de Cristo. E ao cristão revela uma das mais valiosas verdades, que também é apresentada no Novo Testamento. O cristão se identifica eternamente com Cristo e a sua aceitação em Cristo Jesus.
Nada que o homem vai fazer vai dar a ele o direito de ser aceito por Deus. Porque tudo que o homem faz é para a sua própria destruição, para a sua própria condenação. Portanto, para o homem ser aceito por Deus, ele tem que estar fundamentado na salvação de que é Cristo Jesus. Ele tem que estar confiando plenamente no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Senão, meu amigo, sinto muito lhe dizer, mas você não vai ser aceito por Deus. Quando o homem não está em Cristo, ele está em seus pecados e não pode agradar a Deus. Mas, quando o homem está em Cristo, ele é aceito por Deus. Por quê? Porque Deus aceita o homem mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E, prezado ouvinte, você tem que entender isso para nós sermos salvos. Se você é professor, não entende o processo de salvação, que é necessário nós acreditarmos, confiarmos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para sermos salvos, você está indo pelo caminho errado. Sinto muito lhe dizer. Vamos lá para o subtópico número 2. Uma oferta esfolada. Olha só, esfolada, ou seja, partida. Vamos lá. O ritual dado por Deus a Moisés para os sacerdotes deveria ser observado rigidamente. O animal era degolado. O sangue aspergido à roda do altar, diante da porta da congregação. E a seguir, o animal era esfolado. Esses detalhes são importantes de serem observados, pois nenhum ritual estranho poderia ser acrescentado ao sacrifício. Sempre deveria ser feito o mesmo ritual. Nenhuma inovação poderia acontecer nos passar dos anos. Deveria ser daquela forma. A cerimônia realiza, assim, a intenção do adorador e exclui, então, o uso de rituais e ensinos estranhos e errôneos, que anulariam o relacionamento entre Deus e o homem. Ou seja, o sacrifício ele deveria ser totalmente dado a Deus. Deveria mostrar toda a pureza. Ou seja, a pureza que estivesse por fora no cordeiro, no sacrifício, queria ser, melhor dizendo, na sua oferta que iria ser levada, deveria mostrar por dentro também que ele era puro. Da mesma forma somos nós cristãos. Não adianta nós termos, por exemplo, sermos belos por fora, mostrarmos para muitas pessoas que nós somos perfeitos por fora, mas o nosso coração estiver cheio de pecado, estiver cheio de desejos carnais. Se nós estivermos dessa forma, o nosso sacrifício não será aceito por Deus. A oferta era sem mancha e também era mostrado o seu interior, ensinando-nos que Deus vê tanto o exterior como também o interior. Uma oferta em ordem. Vamos lá? A oferta era partida e colocada em ordem para que houvesse uma queima mais rápida sobre o altar. Olha só, isso é interessante. A ordem sempre será um fundamento na obra de Deus, pois a palavra nos diz, faça-se de tudo decentemente e com ordem, ou seja, faça tudo, mas com ordem e decência. 1 Coríntios 14, 40. Vamos lá mais adiante. A oferta era partida para queimar mais rápido, tipificando o que aconteceria com Cristo na cruz do Calvário, com a sua morte. Se você pegar um pedaço, por exemplo, um quarto de boi, colocar para assar, vamos supor que ele demora aqui 3 horas para assar. Mas se você pegar o quarto do boi e partir ele em pedaços e colocar para assar, vai assar mais ligeiro e vai assar até melhor, né? Da mesma forma foi o sacrifício de Cristo, como era o sacrifício dos cordeiros, da oferta do povo do Antigo Testamento. Eles tinham que esfolar o seu sacrifício, o seu cordeiro, a sua oferta. Para quê? Para que queimasse mais rápido a Deus. Da mesma forma foi o sacrifício de Cristo. Cristo foi esfolado. Cristo foi totalmente rasgado. Lembra que rasgaram o corpo de Cristo todo, batendo nele, furaram ele, transpassaram ele. Isso mostra que o sacrifício de Cristo foi totalmente consumido pela ira de Deus. Tópico número 3. Uma oferta para apreciação de Deus. Nessa oferta, tudo era oferecido a Deus. Assim como Jesus se ofereceu em oferta de cheiro agradável ao Pai, com a sua morte na cruz do Calvário, todo o perfume da oferta que Jesus ofereceu foi do agrado do Pai e encheu o seu coração de gozo. Jesus, na cruz do Calvário, o Filho deu a sua vida, ou seja, ele deu a sua vida a Deus, a quem durante seu ministério
agradou para sempre fazer a sua vontade. Ali no Calvário consumou a obra que ele veio realizar. Vamos então adentrar sobre essa contextualização, sobre a morte de Cristo na cruz. A fressura e as pernas lavadas. Um detalhe importante. A oferta estava lavada por dentro e por fora, mas, simbolicamente, representa Cristo, que é essencialmente puro, tanto no interior como no seu exterior. Os servidores que foram enviados pelos fariseus para prendê-lo, por exemplo, voltaram admirados após ouvirem o seu ensino. Agora, olha só, você imagine uma pessoa vir para te prender. E quando chegar aqui, ela vai falar assim, vou prender você por quê? Sendo que nada em você acusa, sendo que nada a você me dá o direito de me prender. Muito pelo contrário, você me faz ficar mais feliz, mais suave. Foi dessa forma que aconteceu com os fariseus que foram prender Cristo. Eles foram prender Cristo e falaram, como é que eu vou prender um homem desse? Um homem que só tem palavras boas, palavras que confortam o nosso coração. Tópico número 2. Subtópico número 2. Tópico 3. Uma oferta que todos podiam oferecer. Isso é interessante também. Havia a opção de oferecer um bezerro, né? Como também de se oferecer rolas, ou seja, pombinhas. Quem tivesse uma condição melhor, ofereceria um bezerro. Mas para o de menor poder aquisitivo, poderia então oferecer um animal de custo menor. Olha só o que vai acontecer aqui na lição na frente. Olha só o exemplo. Quando a mãe de Cristo, né, e José, que foi o pai dele, foram apresentar o menino Jesus no templo, cumprindo a lei de Moisés, olha só o que eles levaram. Levaram a sua oferta. E o que foi que eles levaram? Como eles não tinham uma grande condição, eles para oferecer um bezerro, eles ficaram impedidos de cumprir a lei de forma alguma. Por quê? Porque Deus sempre provê meios para que para que as pessoas podem aproximar-se de Deus. Ele levou o quê? Pombinhas para levar em adoração a Deus, né? Uma oferta, então, totalmente queimada. A oferta totalmente queimada representava o sacrifício imaculado de Cristo na cruz. Sobre o altar do Calvário, o Cordeiro de Deus foi totalmente consumido pelo fogo da justiça do Senhor. Como eu falei ainda há pouco, Cristo satisfez a total ira de Deus. Amém? Os sacerdotes podiam preparar tudo para o sacrifício, mas dele não podiam comer, porque era totalmente oferecido ao Senhor, pois Deus era o único e principal objetivo nesse sacrifício. Lembra lá dos filhos de... Oh, meu Pai do céu. Me faltou a memória aqui agora de Eli. O que eles faziam com o sacrifício? Comiam a gordura do sacrifício. Ou seja, eles não deixavam aquilo que eles sacrificavam a Deus totalmente para Deus. Não. Eles queriam ficar com a parte que era de Deus. E Deus não se agrada com aqueles que queiram tomar aquilo que é dele. Né? Da mesma forma aconteceu com Lucifer. Lucifer quis ser igual a Deus, quis tomar aquilo que era de Deus. Aconteceu o que aconteceu. Da mesma forma aconteceu com os filhos de Eli. Acabaram morrendo, meu amigo. Por quê? Porque eles queriam ficar com aquilo que era de Deus. Da mesma forma, existem muitas pessoas hoje que querem ficar com aquilo que é de Deus. Como assim, Tiago? A glória. Tem muita gente que querem a glória de Deus. Por quê? Porque acham que a glória de Deus, ela dá status nas sociedades, né? Mas, prezado ouvinte, se você quiser a glória de Deus, te falo uma coisa, você está no lugar errado. Não procure a glória de Deus, porque todos que procuraram querer ter a glória de Deus acabaram sendo mortos, vamos melhor falando assim. A conclusão que nós temos, prezado ouvinte do canal EBD em Foco, é como é prazeroso para o salvo ter o entendimento da obra que o Senhor veio fazer e a consumou para o agrado do Pai. E como nos dá também o poder para nos apresentarmos a Deus como uma oferta sobre o seu altar. A cada dia, para que esse sacrifício chegue então às suas narinas com um cheiro suave. Amém? Muito obrigado por esta aula maravilhosa. Lembrando a você que a próxima lição, a lição número 3, a oferta de manjares. Aqui no final da lição, temos os questionários, todas as perguntas. Você pode estar baixando, como eu falei ainda há pouco, no começo da lição. Essa lição é feita em slide, né, em PowerPoint, lá no nosso canal. E olha só aqui,
Se você adquiriu esse slide fora do site oficial da EBD em Foco, saiba que ele foi pirateado. O EBD em Foco não autoriza a venda e a distribuição dos seus slides em PowerPoint fora da sua plataforma. Fique então por dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical acessando o site www.ebdenfoco.com. Amém? Muito obrigado, que Deus em Cristo os abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.